nossa série falando sobre esse livro aqui, Surpreendido por Jesus. Aliás, gente, tô com a última cópia aqui. Quem quiser comprar, já levantou a mão, né? Não precisa nem fazer. Você já levantou a mão, então o preço que eu falar, você vai. Já leva aqui, já vem aqui. Mas lembre-se que presente de graça só a salvação, né? Depois você acerta aí. Gente, hoje nós vamos para a nossa penúltima aula sobre esse livro. Quem está lendo e está gostando aí? É uma leitura muito boa, né? E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, numa perspectiva que é uma perspectiva que talvez, lendo com rapidez, nós não entendemos direito. E quem já leu a parte de Lucas já está mais ou menos ciente do que nós vamos falar. Hoje, já posso mudar aqui, hoje nós vamos falar sobre o que o próprio autor chama de a grande inversão. Gente, todos nós, como seres humanos, nós temos uma vontade existencial nossa de sermos incluídos em alguma coisa. A gente vê isso em ação de forma muito clara na vida dos jovens, por exemplo. O jovem, adolescente, ele quer fazer parte de um grupo, de um núcleo, né? Ele quer se sentir parte de alguma coisa. E se sentir parte de alguma coisa é algo que faz parte da nossa natureza. E o erro não está em você querer fazer parte de alguma coisa, mas talvez você ter as motivações erradas e também fazer parte de algo ou de um grupo que não seja lá um lugar legal para você estar. O reino de Deus também é um reino que está aberto a pessoas que querem fazer parte dele. Jesus chama cada um de nós para que nós façamos parte de uma família, de um povo. E nesse sentido, cada um de nós aqui tem suprido uma necessidade de inclusão em alguma coisa. Aliás, a palavra inclusão e exclusão são palavras muito adequadas ao nosso tempo, porque nós vivemos essa realidade em todo momento. Algo que é inclusivo, algo que é exclusivo. O cristianismo, por exemplo, na sua essência, ela tem uma natureza meio que dupla. Porque o cristianismo é inclusivo no sentido das portas estarem abertas a todos. Mas o cristianismo é exclusivo no sentido de que os benefícios da salvação não são aplicáveis a todos, mas somente aos que creem. Então, embora as portas estejam abertas e o convite é feito a todos, apenas aqueles que entram e fazem parte, são incluídos, é que se beneficiam daquilo que nós temos em Deus por meio de Jesus Cristo. E essa é uma temática muito importante do Evangelho de Lucas, que dos evangelhos é o mais extenso. Lucas tem 24 capítulos, Mateus tem 28, mas em termos de extensão textual, Lucas é bem maior. Você pode ver o capítulo 1, 2, 3, são capítulos que têm 50, 60, 70 versículos. Você lê Lucas e o Lucas não acaba mais. Mas é um livro, um evangelho muito detalhista, porque Lucas tem essa pegada de investigação. Lucas é um historiador, ele vai investigar nas fontes, nas testemunhas oculares, e quando ele escreve o prólogo do seu evangelho e também o livro de Atos, que são duas obras juntas, ele fala, olha, eu organizei toda a narrativa, de forma legal, para que o leitor possa entender o que aconteceu a respeito de Jesus de Nazaré, que é o tema e o objeto central do Evangelho. Então Lucas enfatiza a compaixão de Jesus pelos pobres, pecadores, mulheres e doentes. Ele retrata Jesus como alguém que constantemente alcança e atende às necessidades daqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pela sociedade. Essa preocupação se reflete nas parábolas exclusivas de Lucas, como a parábola do filho pródigo e a parábola do rico e o Lázaro. Gente, Lucas nos desafia, sabe por quê? Porque Lucas é extremamente desconfortável na maneira como ele narra Jesus convidando as pessoas. Porque Jesus convida não somente pessoas que nós achamos pessoas razoáveis, mas sobretudo pessoas que não são razoáveis. Todos os evangelhos falam de pecadores, de mulheres, enfim, pessoas em situação socialmente de vulnerabilidade ou de marginalização. Mas Lucas, dentre os 4 evangelhos, é aquele que tem um olhar mais fino com relação
as parcelas da sociedade que eram menos contempladas. Nesse sentido, Lucas nos traz um desafio de nós contemplarmos o que é essa inversão que Jesus faz. Porque é o mais natural é de Jesus chamar as pessoas que tenham mais dinheiro, as pessoas com melhores condições, pessoas inteligentes. Mas é justamente o que Jesus não faz, pelo menos com frequência. Porque Jesus está nos lugares onde nós temos as piores pessoas daquela sociedade reunidas. E é a partir dessas pessoas que Jesus é primeiramente reconhecido como Salvador. Veja só que esse padrão é muito interessante. Quando você lê Lucas 1, por exemplo, no relato da natividade, que é o relato mais extenso do nascimento de Jesus, que envolve até o relato anterior do nascimento e da concepção do seu primo João Batista, quem são as primeiras pessoas que ouviram as boas novas do nascimento de Jesus? Quem foram eles? Os pastores no campo. Os pastores em Belém. E pastor não é aquele negocinho, ai, bonitinho, né? Tá com cajado e cuida de ovelhinha. Pastor, né? Não estou falando pastor de ofício, tá? Pastor de ovelha. Naquela época, era considerado como uma profissão menos nobre, formada de pessoas que gostavam de tirar vantagem dos outros, porque os pastores pastoreavam não as suas ovelhas, mas as ovelhas dos seus patrões. Então, às vezes, o pastor fazia o quê? Não dava para colocar uma ovelha no bolso, né? Mas surrupiava uma outra. Tinha essa questão. E são justamente esses para quem Deus envia o quê? Uma horda, um grupo, um destacamento enorme de anjos que anunciam o nascimento e cantam a eles. Pastores. Nós vemos uma ênfase muito grande, por exemplo, na questão das mulheres. A Bíblia ela é machista. O termo correto não é machista, porque machismo é uma concepção anacrônica ao texto bíblico. Mas, com certeza, a sociedade bíblica era uma sociedade patriarcal. O homem tinha um valor social muito maior do que a mulher, isso é verdade. Mas se você contar quantas vezes Jesus se encontra com mulheres e quantas mulheres fazem parte do ministério de Jesus e como isso é destacado em Lucas, você vai perceber que Jesus tinha uma consideração muito grande para com as mulheres. E nós vamos ver, pouco a pouco, como isso vai se desenvolvendo até nós chegarmos ao ponto disso ser um desafio também para nós. Veja, na página 123, nós temos um trecho que diz assim: vários estudiosos apropriadamente sugerem... Gente, eu estou achando a minha voz baixa. A minha voz está ok? Tá? Eu acho que é problema do meu retorno. Eu vou começar a usar aqueles retorninhos aqui, ó. Louvor, eles só fazem para você, o pastor também quer um aqui para ouvir, né? Vários estudiosos apropriadamente sugerem que Lucas 19 deve ser visto como um resumo em um versículo do Evangelho de Lucas. O que diz esse versículo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Paul Tournier coloca bem, há de fato uma inversão. Daí que vem o título da aula de hoje. Deus prefere os pobres, os fracos e desprezados. O que pessoas religiosas têm dificuldade de admitir é que ele prefere pecadores a justos. Essa preferência, né, você tem que entender bem, não é uma preferência de Jesus gostar de pobre e não gostar de rico. Mas é uma preferência no sentido de Jesus estar aberto não somente aos pobres, mas de oferecer a eles, em ordem primeira, a chance que eles não poderiam ter de nenhuma outra maneira, porque eles já são marginalizados. Então Jesus mesmo nasce dentro de um contexto pobre. Jesus viveu uma vida humilde. Jesus sempre pregou prioritariamente para o povo. E quando você lê o relato da multiplicação dos pães, o povo estava lá o dia inteiro sem comer. E Jesus se compadece. Esse povo que era formado de pessoas doentes, de pessoas excluídas. E é o foco. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entendemos que o foco de Jesus, quando ele estava na terra, está nessas pessoas, nós também devemos entender como discípulos de Jesus que o nosso foco, de alguma maneira, deve imitar a Jesus. No sentido de que nós, dentro da nossa posição, que é uma posição em termos numéricos e proporcionais, de certa maneira privilegiados na sociedade, nós temos que ser bênção àquelas pessoas que Jesus teve como sua audiência primária.
os menos favorecidos, as pessoas doentes. E Jesus vai tendo vários tipos de encontros com vários tipos de pessoas, e nós vamos ver isso em detalhes. Por exemplo, Jesus e os pobres. Jesus lá, começando o seu ministério, ele foi batizado e ele foi na sinagoga, e a primeira coisa que ele fez foi abrir o rolo do profeta Isaías. Isso está narrado em Lucas 4, 8 a 19. E o que diz esse texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas a quem? Aos pobres. É o primeiro texto que publicamente Jesus, ele lê das Escrituras para falar do seu ministério como ungido, como Cristo, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pobre, cego e mais. Lucas 6:20, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Pobre não tem nada. Aquilo que ele tem não pertence a ele. A casa onde o pobre mora não é dele. O campo onde o pobre trabalhava não era o campo dele. Ele trabalhava como mão de obra. Esses que não têm nada na vida, Jesus chega e diz o quê? Vocês podem não ter nada aqui, mas o reino de vocês o reino de Deus é de vocês. É lógico que a pobreza não é uma qualificação para a salvação. A pobreza, ela está relacionada à sua pobreza física e material, mas também à sua pobreza no sentido de dependência espiritual. Mas foi aos pobres que Jesus disse. Jesus tinha uma relação muito próxima com as pessoas financeiramente desprovidas. Isso nos faz entender, por exemplo, porque Jesus tinha, por exemplo, dificuldade com pessoas ricas. Ao jovem rico, Jesus disse o quê? Comentando, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Todo mundo quer ser rico, não é? Se você falar não, você está mentindo, hein? Todo mundo quer ser rico. Você vai fazer o crown, vai entender que a riqueza não é um fim em si mesmo, que é para a glória de Deus. Mas até você entender isso, você acha que tudo que você tem é para você e para você usufruir. Absolutamente não na perspectiva cristã. Se você tem dinheiro, esse dinheiro não é seu. Tô certo? Esse dinheiro não é seu. Ah, mas está na minha conta. Pois é, você acha que é seu. Deus deu para você cuidar bem. E cuidar para que esse dinheiro possa suprir todas as suas necessidades. Você tenha conforto. A própria Bíblia fala que nós podemos usufruir do dinheiro, não é verdade? Não é errado você ter errado é você achar que aquilo é tudo para você. E o direcionamento que nós temos a partir de Jesus é que o nosso olhar não pode estar apenas em nós mesmos, nos bastando na nossa riqueza, mas a nossa riqueza, se eventualmente nós a tivermos, deve ser voltada também para abençoar aqueles que não a têm, que é a maioria. E Jesus estava lá. Jesus não era rico para dar dinheiro, mas Jesus ensinou que até aos pobres havia uma graça de Deus que o dinheiro não poderia contar, que era a graça da salvação, da restauração. Nós somos também agentes de Jesus nesse mundo. Então, quando nós nos prendemos nas nossas necessidades, por exemplo, nós entendemos a nossa igreja aqui. No dia em que a preocupação da igreja metropolitana será apenas para pagar as contas da igreja metropolitana e para a igreja metropolitana se bastar por ela mesma, a igreja metropolitana terá perdido o senso da sua missão no mundo e no bairro onde ela está inserida. Quem fez o nosso curso de liderança, os líderes que fizeram, viram que a igreja tem um chamado de estar com as suas portas abertas para onde? Para as necessidades da região onde nós estamos. Isso inclui o nosso auxílio aos pobres, aos desprovidos. Mas não somente em termos materiais, mas Jesus também andava muito perto de pecadores. E isso é algo muito paradoxal. O santo de Deus, aquele que não tem pecado, foi o que mais facilmente se achegou aos pecadores para alcançar a vida deles. Não somente se achegou, mas chamou pessoas que eram consideradas e tinham um estereótipo social de pecadores. Jesus tinha como um dos seus discípulos, que é Mateus. Mateus era o quê? Cobrador de imposto. Era fiscal da Receita, não sei quem é. Eu não estou te chamando de pecador, eu estou falando que as pessoas podem achar de você. Hoje não, mas nesse tempo. Por que as pessoas tinham uma bronca danada com os cobradores de impostos? Alguém sabe me explicar? Porque os cobradores de impostos não recebiam salário. O que os cobradores de impostos faziam? Eles cobravam um ágio sobre o imposto devido e esse ágio era a sua comissão. Então, o imposto era 10, o cobrador cobrava quanto? 100, 90 era dele, 10 ele repassava para o Estado. Merece, né?
ser. Por isso que as pessoas tinham uma dificuldade. Mas Jesus se achega. Não somente se achega, mas chama um pecador. E ao chamar, esse pecador é transformado. Todos nós fomos alvo do chamado de Jesus, porque nós somos pecadores também. E Jesus nos chamou. E Jesus não exige que nós mudemos ou nos transformemos antes de vir a Ele. Mas na medida em que nós nos aproximamos dEle, sujos como estamos, nós vamos sendo o quê? Dia após dia, transformados. Ah, pastor, eu sou pecador. Somos dois, então. Mas somos dois pecadores que estamos seguindo Jesus e dia após dia esses pecados vão sendo mitigados, resolvidos. Eu vou sendo transformado. Veja só como Jesus não tinha dificuldade com uma mulher pecadora que ungiu seus pés com perfume. Lucas 6:6-50. Jesus, ele não tem dificuldade, não tem medo do seu pecado. Jesus, ele quer estar próximo de você para solucionar a crise do pecado. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós cremos em Jesus Cristo. E veja que essa ênfase de Lucas é uma ênfase muito marcante. Pega essa semana para ler os 24 capítulos de Lucas. Você vai ver que Jesus está próximo justamente daquelas pessoas que precisavam do apoio dele. Muito diferente às vezes de nós, que estamos próximos apenas das pessoas que são convenientes a algo na nossa vida. Por isso que o chamado de Jesus também se aplica a nós, no sentido de nós também sermos instrumento de Deus para que pecadores possam ser transformados por meio de nós. Não porque nós não tenhamos pecado, mas porque nós sabemos quem pode solucionar a crise do pecado presente e latente em cada coração aqui. Jesus também não tinha dificuldade em se aproximar de pessoas que eram na época considerados etnicamente problemáticos. Por exemplo, os samaritanos. Gente, nós sabemos que os judeus tinham problema com os samaritanos. Mas sabe por que os judeus tinham problema com os samaritanos? Porque a história é o seguinte, tinha o reino do norte e o reino do sul. Israel era uma coisa só, e com Roboão, mais ou menos no primeiro milênio, 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel e 2 tribos ao sul formaram o reino de Judá. A dinastia de Davi ficou no reino do sul e a dinastia, várias outras, se seguiram no reino do norte. O reino do norte tinha como capital a cidade de Samaria. Samaria caiu nas mãos dos assírios em 722 antes de Cristo. E o que os assírios fizeram? Eles trouxeram vários outros povos para Samaria, tiraram os israelitas que lá habitavam e promoveram o quê? Uma mistura sistemática, uma mistura genética em termos de hoje, uma mistura de povos lá. De forma que, aos olhos dos judeus, que são um povo bem purista no seu sentido racial, era um povo misturado. Era um povo que já tinha perdido as marcas de um judeu verdadeiro. Era um povo impuro. De certo que os judeus consideravam os samaritanos como gentios. E existem alguns textos que dizem que os judeus, não todos, mas os mais religiosos, por exemplo, consideravam os samaritanos tanto quanto um cachorro. E cachorro não é aquela hoje não. Cachorro no Antigo Testamento é um animal impuro, né? Ter em casa cachorro não era coisa do Antigo Testamento não. Então os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas Jesus não tinha dificuldade com os samaritanos. Veja só, a parábola mais famosa de Jesus é a parábola do bom samaritano. E a parábola é de dar uma assim na cabeça da gente, porque tem uma pessoa que está quase morrendo. Quem passa? O pastor passa. Vê assim, não, eu tenho que ir para a igreja porque tem culto para fazer. Aí depois vem quem? Passa o presbítero da igreja, ou o líder de louvor. Eu tenho que tocar lá. Tô atrasado, né? Eu tenho que arrumar um instrumento, colocar lá os cabos na pedaleira, ajeitar o microfone. Deus abençoe, eu vou orar por ele. Aí passa quem? Passa um samaritano. Passa alguém que você não dá nem valor. Passa alguém que você considera desprezível. E ele que faz o ato de adoração verdadeira, que é recolher essa pessoa. Leva ele para a estalagem e diz o quê? Eu vou te dar a mais, tá? Já prevendo que ele vai precisar. Passa remédio nas suas feridas, se preocupa. Jesus usa o exemplo dos samaritanos. Jesus, olha só, Lucas 17:11-19. 10 leprosos vieram para Jesus. Imagina aquele bando de leproso vindo para Jesus assim, né? E Jesus cura os 10. Todo mundo foi embora, com exceção de um que voltou para quê? Para agradecer. E esse que voltou para agradecer era o quê? Samaritano. Então não fica lá, né? Falando assim, eu sou presbiteriano, eu sou crente.
crente presbiteriano, você mostra nas ações que você é como tal. Porque se as suas ações não correspondem, você se faz igual a um gentil. Mas essa não é a moral, tá? A moral é que Jesus se aproxima mesmo daquelas pessoas que têm uma pecha social, um estereótipo social negativo. Olha só como Jesus se aproxima das mulheres. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue. O reverendo Leitão já falou, já pregou sobre isso. Mulher que tinha um problema de fluxo contínuo de sangue e que foi curada por Jesus. Já pensou, Jesus olha para a mulher assim, não vou te curar, você é mulher. Já pensou? Não, Jesus cura. Uma das histórias mais legais da Bíblia, Jesus, Marta e Maria. Marta e Maria eram o quê? Mulheres. Jesus visita a casa de Marta e Maria. Maria se senta aos pés de Jesus para aprender, mostrando a inclusão das mulheres como discípulas. Né? Mulher foi chamada para ser discípula de Jesus. Então as mulheres dentro da igreja são o quê? São valiosíssimas. Dentro do reino de Deus são figuras insubstituíveis. E Jesus deu atenção. Olha só para quem Jesus dá atenção também, para os doentes e para aqueles que têm deficiência. É um tema atual, não é? É um tema muito atual. Porque nós nos lembramos apenas dos doentes que são curados, mas nós esquecemos que vários desses doentes eram deficientes físicos nas nossas categorizações de hoje. Por exemplo, Jesus cura o homem com a mão ressequida, Lucas 6, 6-11. Jesus cura um homem cego. Jesus não tinha problema com o deficiente físico. Jesus curava. Aí você pode falar assim, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. O que eu vou fazer quando o cego entrar aqui? O cego senta aqui, você vai lá, né? Cospe no chão, faz um barro, coloca no olho dele, aí chama o pastor, né? Deus pode fazer milagre? Pode, mas o que nós, como discípulos de Jesus, podemos fazer para que doentes e deficientes se sintam incluídos no povo de Deus? É uma questão meio que desconfortável, não é? Desconfortável por quê? Porque nós conhecemos os nossos limites e nós sabemos o que nos falta fazer. Jesus curava os doentes, libertava as pessoas, restaurava das suas deficiências físicas, porque Jesus, ele tem um propósito de inclusão também dessas pessoas. Jesus também inclui os estrangeiros. Olha, o tema dos estrangeiros é um tema muito quente dentro da nossa sociedade, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais recebem estrangeiros. Muitos deles são o quê? O que eles são? Né? Qual que é o termo de pessoas que vêm por causa de perseguição política, religiosa? Refugiados. Né? Eu morei 5 anos em Cuiabá, e lá em Cuiabá, a nossa igreja tinha uma congregação de haitianos, uma igreja inteira formada por refugiados. Imagina, o cara vem falando crioulo e male francês. Cai aqui no Brasil, cai no país errado, né? Por quê? Porque o brasileiro só fala português. Como que vai ajudar? Aí vem o refugiado afegão aqui. Como que vai ajudar? Não fala árabe, não fala afegão. Essas são barreiras primárias, que com criatividade elas são o quê? Revertidas e mitigadas. Será que nós estaríamos abertos a atender esse chamado específico que pode acontecer a qualquer momento de darmos auxílio a um refugiado estrangeiro? A minha família já foi estrangeira aqui no Brasil, quando chegou. Eu não sou estrangeiro, pareço, mas não sou. Eu tenho passaporte brasileiro. Né? Muitas pessoas vêm para cá e passam e vêm tentando uma vida melhor. E muitos brasileiros vão para outros lugares também tentando uma vida melhor. O que Jesus tem a ver com essas pessoas? Tudo a ver. Lucas 7, 1-10, Jesus elogia a fé de quem? De um centurião romano. Ele dá um elogio a um centurião romano que ele não deu a nenhum judeu até então. Isso mostra que a graça de Jesus não está restrita a um país, a uma etnia, mas é a todos que creem, de todas as línguas, povos e nações. Isso que eu falei ajuda a gente a pensar num modelo de comunidade, num modelo de procedimento como cristão, num modelo de discipulado, num modelo de reino de Deus. Que é um reino de Deus onde a inclusão não é feita por parâmetros que medem a nossa qualidade, mas é uma inclusão em que a graça de Deus, de forma multiforme e de forma criativa, ela vai chamando pessoas das mais variadas formas, cores, pensamentos, deficiências ou não, doenças ou não, para formar um povo que em Cristo, cada um com a sua limitação, é aperfeiçoado e chamado também a fazer diferença no meio do nosso
A igreja, como a junção de discípulos de Jesus, não é um lugar, não é um clube social. É o lugar onde nós experimentamos o mover e a transformação de Deus. E é o lugar a partir da onde nós enviamos os discípulos de Jesus ao mundo para que no mundo, por meio desses discípulos, novas pessoas sejam alcançadas. Que tipo de pessoas? Talvez todas essas que nós vimos aqui com detalhes. Mostrando a grande inversão de Jesus. O alegre coração de Deus é atraído por quem o mundo deixa de fora. Esse tema de reviravolta social de Lucas não é exclusivo do terceiro evangelho. Não apenas os outros evangelhos, mas a Bíblia inteira, tanto explícita quanto implicitamente, consistentemente, desconstrói as hierarquias sociais que fazem julgamentos qualitativos de pessoas e as colocam em seu lugar com base no nascimento e na realização. Com Deus não é meritocracia, com Deus é graça. Com Deus não é a obediência de um estereótipo físico, porque para Deus todos nós somos criação de Deus. Quem define bonito ou feio somos nós, com base nas nossas avaliações particulares. Eu fui, no casamento, eu fui com a Ju na viagem na lua de mel, e a gente foi lá para a Polinésia Francesa. Uma experiência muito interessante. E cheguei lá, a Ju vai lembrar disso. A gente ligou a televisão, era o Jornal Nacional lá do Tahiti, da Polinésia Francesa. E jornal assim, você espera aquela apresentadora, bonita, bem vestida, assim, Nada. A apresentadora do jornal lá da Polinésia Francesa era como se fosse uma mama italiana, sabe? Com um vestido tudo florido, assim, com uma flor aqui, porque eles têm como costume ter uma flor aqui. E não era uma pessoa magrinha, não. Era uma, já dos seus 50 anos, já toda assim, já confiante de si. E nós, ocidentais, olhamos para aquilo e falamos, nossa, mas que diferente, O padrão de beleza aqui é bem diferente do que a gente tem lá no Brasil, em outros lugares. Padrão de beleza é algo nosso, porque aos olhos de Deus, considerando que cada um de nós somos criação das suas mãos, todos nós temos um valor para Deus e temos uma beleza para Deus que nós não conseguimos expressar em palavras. Ou seja, Deus te acha bonito, não é só sua mãe, Deus te acha ainda mais bonito que a sua mãe, bonita que a sua mãe. Você tem uma beleza por ser criação de Deus. E essa beleza não é maculada por eventuais manchas que nós temos, dado a nossa situação de queda, sejam as imperfeições sociais, sejam as limitações em termos de saúde, seja questões de deficiência. Deus nos olha com o mesmo olhar de amor, porque nós somos feituras dele e nós fomos chamados para ter um relacionamento com ele. Deus não tem preconceito. Agora nós temos dificuldades. E talvez um dos trabalhos mais árduos do Espírito Santo em nosso coração é de nos trazer uma visão igual de todos. Nós deixarmos de pensar muito nas condições de beleza ou de adequação que estão já formados no nosso subconsciente e passarmos a olhar mais com os olhos de quem? Os olhos de Jesus. Se entrar por aquelas portas o pecador mais vil e se sentar do seu lado, será que nós vamos acolher da mesma maneira do que a mãe da nossa querida irmã, do irmão que vem visitar a nossa igreja? Parece uma pergunta clichê, mas é uma pergunta que não é apenas... E aqui a resposta não é apenas a responsabilidade dos pastores, é de cada um. Porque nós somos a igreja de Jesus, nós somos discípulos desse Jesus que usa padrões divinos para incluir as pessoas, que não são padrões de mérito, mas é padrão de graça. Você foi incluído no povo de Deus. Você acha que você é flor que se cheira? Não é. Não vai ser eu que vai. Eu não vou dizer que você é uma flor que não se cheira. Você fale de si mesmo. Porque eu não sou flor que se cheira. Minha esposa sabe disso. Eu não sou lá essa coisa toda. É aquele negócio mais ou menos, sabe? Não é nem tão ruim, nem tão bom. É assim, na média.
Você é esse cara mediano, sim. Então, uma ótima autoavaliação é importante para que você também considere o outro como alvo da ação e da graça de Deus. Os nossos olhos precisam ser despidos de qualquer tipo de preconceito ou de limitação que nós enxergamos no outro, para que nós possamos enxergar o outro com um olhar de amor. E aí que entra a história do amor, porque a inclusão que Deus faz de pessoas no seu reino é com base no amor. Amor. Tem cabelo ou não faz a mínima diferença. É rico ou pobre, faz a mínima diferença. Você gosta da pessoa. Jesus vem para pecadores, para quem é tão excluído quanto coletores de impostos e para quem ficou preso em escolhas esquálidas e sonhos fracassados. Ele vem para executivo, pessoas em situação de rua, estrelas, latifundiários, prostitutas, viciados, agentes da Receita Federal, vítimas de AIDS e até vendedores de carros usados. Jesus chama todos, independente de sua posição, independente da sua condição. Agora, isso é muito bonito quando nós só enxergamos a parte de Jesus. Olha que legal, Jesus chama todos e me chamou também. Mas se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter em nós o quê? O mesmo coração, a mesma disposição, a mesma abertura. Quando nós tivermos isso, a nossa igreja será uma igreja melhor, uma igreja mais vibrante, mais atuante, mais saudável. A igreja do Senhor Jesus tem que ser multi em todos os aspectos, multicolorida, porque tem pessoas de cores das mais diversas possíveis. A paleta de cor de Deus é muito melhor do que a paleta que nós definimos para... Todo mundo sabe, né, que tem uma definição de paleta de cor todo domingo aqui. Não é por obra do Espírito Santo que todo mundo pensa, vou vir de azul. Para mim foi, porque eu não sabia e vim de azul. Mas tem uma escolha aqui deliberada e fica maravilhoso. O azul, que é uma cor que eu gosto muito, né, mais que verde, mas azul é legal. Verde é legal também, porque é a cor da nossa igreja. Mas Deus tem uma paleta de cor muito mais maravilhosa, que é a cor que Ele nos fez. Multirracial, multinacional. Vocês têm um pastor que é descendente coreano, que é privilegiado. Sintam-se privilegiados. Estou brincando, tá? Pessoas, homens, mulheres, olha quantas crianças nós temos. Gente, essas crianças, elas não têm ainda posição social para emitirem voz, mas mesmo assim, na nossa igreja, elas são consideradas como membros a partir do momento do seu batismo. Não são membros comungantes, mas são membros que têm suas prerrogativas e seus direitos dentro da congregação. Crianças. A gente não colocou o tema das crianças, mas Jesus gostava de criança ou não gostava? Tanto que deu uma bronca nos adultos falando o quê? Se vocês não forem como ela, vocês não entram no reino de Deus. Jesus não nivela por cima. Jesus torna o evangelho acessível a todos. Eu já vi criança de 3 anos confessar Jesus como Senhor e Salvador de forma genuína. Isso pode acontecer? Pode. Tanto quanto uma pessoa de 110 anos, no último suspiro da vida, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu conheço pessoas não, né? Eu conheço uma pessoa que é cega, nunca viu na vida. Já imagino que nunca vê as maravilhas de Deus criadas. Mas mesmo assim tem uma fé tão grande que na sua escuridão ocular contempla aqui, na mente e no coração, a grandeza de um Deus que salvou ela. Jesus vem para todos. A mensagem é para todos. Nós devemos pregar para todos. E isso inclui as pessoas das quais nós temos dificuldade, das quais nós não concordamos, das quais nós temos até um certo tipo de repúdio. Mas o repúdio e o preconceito é só nosso. Porque Deus olha cada um com um amor particular. Isso não quer dizer que Deus engole todos os pecados seco e faz você viver livre, leve e solto, não. Deus olhando você como uma pessoa digna. E a igreja é lugar de homens e mulheres dignos que em Cristo vivem a sua perfeita humanidade. Jesus não nos chamou para sermos anjos. Jesus nos chamou para sermos homens e mulheres que vivem a humanidade dentro dos princípios e dos padrões de Deus. Esse é um desafio muito grande para nós. O Evangelho de Lucas, ele nos faz olhar para as pessoas desassistidas e nos faz ver Jesus atendendo às suas necessidades. E nós, na nossa particularidade, quando na nossa coletividade fizermos isso, nós estaremos também cumprindo a missão de Jesus. Porque a missão de Jesus
não é apenas você colocar um caixote na praça pública e gritar aos 4 cantos para quem está passando que Jesus salva e que se você não crer, você vai para o inferno. A nossa missão é muito maior do que essa. A nossa missão, como Jesus nos ensinou o quê? Ser sal e luz, para que pelo nosso testemunho as pessoas saibam que existe um Deus verdadeiro. Se a pessoa vai crer ou não, isso é agência do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte e cumprimos com a nossa responsabilidade. Não quer dizer que a igreja ela vai se transformar numa ONG. Não, porque o que nos diferencia de uma ONG? O que nos diferencia de uma ONG? Esse eu vou perguntar na prova, hein? O que nos diferencia? O que nos diferencia é o Evangelho. Tudo que nós fazemos pregando o Evangelho, apontando para Jesus. Nós podemos dar um prato de comida para um pobre, mas nunca aquilo como um fim, mas aquilo como um meio para você transmitir o quê? O amor e a graça de Deus. Porque você pega quem está esfomeado e evangeliza, mas a necessidade dele imediata está onde? Está com fome. Você vai falar da fome espiritual dele? Então, primeiro, enche o bucho dele e prega o evangelho junto. Essas coisas não podem ser dissociadas, como Jesus nunca dissociou. Último exemplo, Jesus podia ter simplesmente pregado para aquelas 5.000 pessoas. E os discípulos falaram o seguinte, manda todo mundo embora, né? Ou, o que a gente vai fazer com todo mundo aqui? Jesus poderia simplesmente ter dito assim, manda todo mundo embora. Mas todo mundo estava verde de fome. E o que Jesus faz? Então, o que vocês têm nas mãos? É a mesma pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje. O que você tem nas mãos? Pastor, é pouco. Eu sei que é pouco. Pastor, é insuficiente para eu resolver o problema de Campinas. Eu sei. É insuficiente para resolver o problema da rua, aqui, toda esburacada aqui. Tenho dinheiro para refazer o asfalto aqui. Eu sei que o que você tem nas mãos é pouco. Mas o pouco que nós oferecemos para Jesus é multiplicado por quem? Por Jesus. Seu dom, talento, sua habilidade é o que Deus quer usar para que esse cuidado que ele teve com as pessoas desprovidas de condição em Lucas também se repita depois de 20 séculos, por meio de nós. Quando a igreja nasceu, na virada do 2º para o 3º século, a igreja era brutalmente perseguida. E dentro dessa perseguição, os romanos matavam os cristãos e perseguiam diariamente, mas os romanos também não eram lá um povo muito ético, sabe? Porque os romanos eram um povo muito depravado, então existia muito casos de filhos bastardos, ou seja, filhos ilegítimos, que o pai fazia com um monte de outras mulheres e nasciam os filhos e os filhos ficavam desprovidos. Sabe o que os romanos faziam? Jogavam os filhos na sarjeta, né? Literalmente jogavam os filhos nas beiras das ruas. Isso no Império Romano. Sabe quem que passava para recolher as crianças? Quem eram os únicos que faziam isso? Os crentes. Os crentes eram os únicos que faziam isso. Por que os crentes acolhiam os filhos daquelas pessoas que estavam perseguindo eles? Do filho cujo pai matou a mãe dele. Porque os crentes sabiam que o chamado deles era amar e ser instrumento de inclusão. Vamos recolher essa criançada toda, que é isso que Deus quer por meio de nós. E os romanos poderiam discordar em tudo com os cristãos, mas quando você vê nos documentos históricos, o testemunho dos romanos em relação aos cristãos, uma coisa eles não podem negar, que os cristãos praticavam amor, caridade. Por quê? Porque é isso que Jesus nos ensinou. Quais são as crianças nas ruas que nós temos que pegar hoje? Talvez não fisicamente, mas quais são as demandas da sociedade que Deus nos chama a tomar nas mãos e dar um encaminhamento bom? Qual que é o chamado da nossa igreja para fazer isso? Qual que é o chamado da sua família para fazer isso? Esse é o desafio para nós hoje. Então, hoje você sai com uma boa lição de casa, de que a sua missão como crente não termina aqui, começa aqui. A igreja é como se fosse o coração. O sangue vai para o coração e do coração ele é o quê? Oxigenado, tem a troca de gases e do coração ele é reenviado. A igreja é assim. Você chega na igreja, é empoderado na igreja por meio da palavra e pelo Espírito e a igreja faz o quê? Nós não queremos vocês aqui depois da meio-dia. Ninguém fica aqui depois da meio-dia. Todo mundo para fora, né? Sabe, pastor expulsando gente da igreja? Tem gente que não conhece o fim aqui, né? Fica aqui ad eterno. E o pastor tem que, vambora. E só se tem que ir embora, gente. Tem que ir embora, porque o lugar de crente brilhar não é na igreja. É aonde? Fora daquelas grades verdes. Nós enviamos vocês. Cristo envia vocês. Para vocês brilharem, e vocês voltarem para a igreja com o fruto, oferecer a Deus, ser reabastecido e ir de novo. Esse vai e vem constante para cumprirmos essa missão. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê amor suficiente, abundante, para nós amarmos também o outro, assim como nós amamos a nós mesmos.
Vamos orar para terminar? Senhor Jesus, muito obrigado por hoje. Lucas é tão desafiador, Senhor. Muito obrigado, porque nós vemos por meio dos olhares de Lucas que o Senhor Jesus não teve dificuldade em caminhar com as pessoas mais desprovidas. E nós sabemos que sobre nossos ombros pesa essa missão. De acordo com o nosso chamado, com os nossos dons e os nossos talentos, nossas posses e a nossa disposição de saúde, fazermos o que estiver à nossa disposição, acionando a nossa criatividade para que sejamos não apenas sal dentro do saleiro, mas sal a salgar, a preservar e a conservar lá fora. Nos ajuda, Senhor, a vivemos essa missão na integridade. Que possamos, no próximo domingo, trazer frutos disso, agradecendo ao Senhor. E que a Igreja Metropolitana seja um ponto de chegada, mas, sobretudo, um ponto de envio. Envio de discípulos ao mundo, para que no mundo os discípulos brilhem e para que, por meio desse brilho, todos glorifiquem a Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.